Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de junho de 2026. 16 horas, horário de Brasília. O desastre da guerra na Ucrânia invade as cidades russas. A elite de Putin enfrenta as consequências do teatro de operações. E o colapso social e econômico já está dentro da Rússia. A guerra está deixando de ser um evento distante para o povo russo, para se tornar uma realidade diária dentro das cidades mais ricas e abastecidas da Rússia, onde está o poder, tipo Moscou e São Petersburgo. Os ataques constantes com drones contra Moscou e São Petersburgo expõem a falta de segurança e aceleram a crise dentro do Kremlin. Para compreender como as pressões militares e econômicas estão abalando a estrutura política de Vladimir Putin, você se inscreva conosco. Vamos entender juntos em mais vídeos, mais eventos, nós vamos ver isso. Deixe o seu like aqui também, todos vocês, para compartilhar o vídeo com seus amigos. Comente abaixo, né? O que você acha disso, o que acredita que o povo russo vai se revoltar contra o diretor dessa guerra. Quem é o diretor, Quem é o diretor dessa guerra? Vladimir Putin. Quero convidar então vocês a apoiarem o canal. Muito obrigado. A guerra chega às portas da elite em Moscou e São Petersburgo. Ali que está o centro do poder, principalmente em Moscou, mas tem uma parcela dos oligarcas e pessoas que têm influência na Federação Russa, que moram em São Petersburgo também, que é a cidade natal do ditador da Rússia. Os recentes ataques em larga escala, conduzidos dentro do território da Rússia, indicam que o conflito entrou em uma nova fase, que o Putin não queria e o Putin não esperava. Mas ele não tem e não terá condições de defender essas cidades se a Ucrânia continuar atacando como atacou São Petersburgo na última semana. A Ucrânia demonstra uma capacidade cada vez maior de atingir alvos que antes eram considerados totalmente inalcançáveis pela Rússia. Esta mudança demonstra claramente que a iniciativa estratégica das operações está passando para as mãos das forças da Ucrânia. E ela está fazendo o seu trabalho de casa, ela fez seu dever de casa, ela se preparou, resistiu, não deixou os russos tomarem a Ucrânia, resistiu, não saíram da onde eles estavam, em Donbass, e agora ela está contra-atacando em profundidade também. Porque o contra-ataques, as ofensivas no teatro de operações, nós estamos acompanhando junto com vocês todos os dias. Drones de mísseis da Ucrânia agora são capazes de romper a defesa aérea e alvejar o coração de Moscou e São Petersburgo. Como resultado, os cidadãos russos mais ricos começam a sentir as consequências diretas do conflito em seu cotidiano. Para esta parte abalizada da população, o conflito deixou de ser apenas uma história distante, travada nas estepes do leste da Ucrânia. O impacto da guerra passou a afetar a rotina e a segurança das áreas urbanas mais protegidas do país. Eu acho que mais protegidas não. Ela é mais protegida contra o povo, onde a repressão é muito forte porque a população é grande. Então a quantidade de policiais, a quantidade de membros da antiga KGB, o atual FSB, e de maneira geral as tropas de choque, são muito grandes. Eles sabem se proteger apenas do seu próprio povo. Contra a Ucrânia, ele não tem mais como se proteger. O especialista militar britânico Hamish de Bretton Gordon apontou que as atitudes em relação à mobilização forçada estão mudando recentemente. Anteriormente, todo o peso dos combates recaía apenas sobre as regiões mais pobres da Rússia, as minorias étnicas e os prisioneiros comuns, civis, por crime seja de assassinato, de roubo, qualquer coisa, né? Agora, os moradores das grandes cidades vivenciam uma crescente preocupação com os próprios filhos sendo enviados ao teatro de operações na Ucrânia. Este receio real começa a influenciar de forma direta a opinião pública dentro da sociedade russa contra as decisões do Kremlin e do exército da Rússia.
está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil para as autoridades do Kremlin ocultar os prejuízos humanos de uma guerra prolongada, das baixas que são insanas, das mortes dos filhos dos russos voltando em sacos plásticos. A crise interna e as fissuras no controle político de Putin é um outro sinal claro dos problemas internos da Rússia. É a sua crescente dependência em relação à mão de obra estrangeira de outros países. Trabalhadores da Índia, de outras regiões da África estão sendo contratados para preencher as vagas de trabalho deixadas no mercado interno, no mercado da Rússia, porque o Vladimir Putin mandou os seus jovens que em idade de trabalho, que já estavam trabalhando, pegou ele nas fábricas, nas empresas e mandou ele morrer na guerra. Por ele, que não tem outro motivo. O resto que ele conta é baboseira, é mentira, o mais cruel possível. Essas vagas foram geradas pela mobilização em massa, pelas mortes no teatro de operações ucraniano e pela fuga de milhares de homens para o exterior. Principalmente a massa importante para o trabalho, que é a massa especializada, a massa que sabe criar. Os analistas sugerem que o país está se aproximando de um estágio bastante crítico e instável de sua estrutura política nesse ano de 2026. Caso os eventos continuem a se desenvolver de forma desfavorável para o exército russo, será impossível para o ditador reconquistar a estabilidade. É bastante improvável que Vladimir Putin consiga encerrar sua carreira política ou se aposentar de forma pacífica em Moscou. Mesmo que o Estado mantenha um controle rigoroso e uma censura da mídia, as pressões econômicas estão visíveis para todos. E o problema é que a Rússia era um país pobre, mais pobre que o Brasil, acredito. Ela tinha um PIB parecido, mas aquelas regiões, principalmente na Rússia europeia também, mas principalmente na Rússia asiática, são muito pobres. E o ditador, e ninguém, nem do tempo soviético, fez alguma coisa decente para melhorar a condição de vida dessas pessoas. As primeiras fissuras do sistema se tornaram evidentes quando medidas extraordinárias de segurança foram exigidas para proteger a capital. A necessidade de travar e reforçar a defesa de Moscou durante eventos nacionais carrega um significado político negativo para o regime. Isto indica ao povo que o Estado já não possui a capacidade de garantir totalmente a segurança na infraestrutura na sua própria capital. Enquanto o Kremlin enfrenta esta pressão política, recorre à retórica militar e ameaças de escalão nuclear através de seus funcionários. É só pressão psicológica, é só mentira, coisa que ele não pode nem fazer. No entanto, os governos ocidentais afirmam que existe uma diferença significativa entre ameaçar uma escalada e concretizar tais atos no campo. A superioridade da estratégia ucraniana está conseguindo levar a realidade da guerra diretamente para dentro do próprio território dos russos. E esse é o grande problema. Aconteceu em São Petersburgo, não aconteceu no dia 9 de maio em Moscou, porque ele pediu muito para o Trump falava com o Zelensky no começo fazia de conta que não ia aceitar, mas aceitou. Agora, se não houvesse, ele não aceitou, ele autorizou num decreto que ele fez presidencial, publicado no Diário Oficial, ele disse o seguinte, para que ele não ia bombardear, autorizo o governo russo a fazer o desfile de 9 de maio. Nesse dia, Moscou não será bombardeada. Agora, se não tivesse esse acordo, se ele não decretasse que o Putin estava autorizado a fazer o desfile, isso foi humilhante. Humilhante para o Putin, o mundo inteiro deu risada da cara do Putin. Os russos, acho que eles não deixaram saber. Mas foi humilhante. Se o Zelensky não tivesse feito isso, eles acho que iriam não iam matar aquela população, porque não tinha povo, né? Só tinha militares, dava ali até para atacar. Não sei se eles atacariam, mas eles iriam atazanar aquela cidade naquele dia e ia ser um corre-corre daqueles. Bom, para concluirmos, a incapacidade de ocultar os efeitos da guerra, que ele estava tentando, nunca imaginou que essa guerra fosse chegar dentro da Rússia. Os efeitos da guerra demonstram que a estratégia de ataques de longo alcance da Ucrânia está alcançando objetivos políticos cruciais e muito importantes. A Ucrânia, nisso, está de parabéns. É inteligente essa estratégia.
e tem capacidade de fazer isso. Enquanto a elite russa perde a sua sensação de segurança, as fissuras no governo de Vladimir Putin se tornam cada vez mais difíceis de esconder do mundo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês para se inscreverem no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Preciso de vocês para ajudarem e reforçarem o canal. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.